Meus amigos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Relembro a todos que coloquem, se estiverem vendo o nosso vídeo no celular, coloquem no horizontal, porque nós vamos apresentar algumas telas e elas vão complementar o que nós vamos expor. O tema deste mês é Reencarnação, a Revolução Francesa e o Espiritismo no Brasil. Muitos estarão perguntando, questionando o que reencarnação tem a ver com a Revolução Francesa e com o Espiritismo no Brasil. Nós vamos demonstrar para vocês que muitas vezes, como diz um poeta inglês, tem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente venha a saber. E vamos por partes utilizando já a tela que vocês estão vendo, em que ela tem três grandes figuras. Uma da Revolução Francesa, a outra que retrata a do meio e retrata a foto onde ficava, em Paris, o primeiro centro espírita do mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Embaixo dela tem uma fotocópia da primeira revista espírita do mundo, que também foi editada em Paris, que é a Revista Espírita. E na última parte, tem duas fotocópias históricas. Primeiro, a primeira revista espírita do Brasil, que foi lançada 11 anos depois da primeira revista espírita na França. E, na última parte, tem a fotocópia do primeiro livro lançado pelo Chico, pela sua mediunidade, em 1932, que é o Parnaso de Além Túmulo. São aparentemente coincidências. Todas elas são de julho. 14 de julho é a Revolução Francesa. 15 de julho é o lançamento da primeira revista espírita brasileira. Em 6 de julho é lançado o primeiro livro pela psicografia do nosso amigo Chico Xavier. Esses três fatos têm uma explicação por trás. É isso que nós vamos demonstrar para vocês. Para isso, nós precisamos ter respostas para três perguntas fundamentais. Por que a doutrina espírita nasceu na França? Mas por que a doutrina espírita cresceu no Brasil e não na França ou na Europa? E terceiro, as nações reencarnam como eu, como você reencarnamos? As nações, coletividades reencarnam. Se nós entendermos e tivermos as respostas para cada uma dessas três perguntas, nós vamos entender o que tem a ver reencarnação, Revolução Francesa e o Espiritismo no Brasil. É isso que, essencialmente, nós vamos fazer agora. Responder essas três perguntas. Respondendo essas três perguntas, imediatamente nós vamos entender qual é a relação entre reencarnação, a Revolução Francesa e o Espiritismo no Brasil. Primeiro ponto. A doutrina espírita cresceu no Brasil? Observe que a pergunta não é por que a doutrina espírita cresceu no Brasil. Estamos antes perguntando: a doutrina espírita realmente cresceu no Brasil? O que vocês têm na tela são dois gráficos que demonstram o quê? No mundo, hoje em dia, hoje, atual, 2023, 2020, existe em torno de mais ou menos 13 mil centros espíritas espalhados pelo mundo, dos quais 12 mil são no Brasil. Ou seja, mais de 95% dos centros espíritas do mundo estão no Brasil. Segundo,
No mundo, hoje em dia, existe em torno de 12 milhões de pessoas declaradas de espíritas. É uma gota no oceano da população mundial. 1,5% da população mundial é espírita. Sendo que metade dos 12 milhões estão no Brasil. E os outros 6 milhões, 6 milhões, a maioria são brasileiros que saíram do Brasil. Portanto, inequivocamente, a doutrina espírita cresceu preferencialmente no Brasil em relação a todos os outros países, e, em particular, em relação à França, onde a doutrina espírita surgiu. Então, efetivamente, a doutrina espírita nasceu na França, em 1857, em Paris, mas desenvolveu, nesse período todo, de mais de um século, preferencialmente no Brasil. Isso a gente vê pelo número de centros espíritas e pelo número de pessoas que professam a doutrina espírita. Em particular, dentro do Brasil, como vocês podem ver no mapa, os espíritas se concentram essencialmente no Sudeste. São Paulo, Minas, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná e depois distribuído pelo resto do país. Muito bem. Então vamos à primeira questão. Temos 3 questões. Por que nasceu na França? Por que cresceu no Brasil? E as coletividades reencarnam? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender para entender a resposta dos 2 outras perguntas. As nações, as coletividades reencarnam? A resposta é sim, e não somos nós que estamos dando a resposta. É o nosso amigo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é um livro extraordinário que conta a história sobre a ótica espiritual da evolução do planeta Terra. Tem 2 livros históricos sobre história dentro da doutrina espírita. Um é O Caminho da Luz, que é esse narrar sintético, um livro pequeno, da história do planeta sobre a ótica espiritual. E, em termos do Brasil, é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é do Humberto de Campos. Só que ele faz a história do Brasil, enquanto que o Emmanuel faz do mundo. E o nosso amigo Emmanuel, nesse livro, diz o seguinte: como os indivíduos, ou seja, como você, eu, todos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. O que significa isso? Significa, na realidade, uma questão muito importante, que é pouquíssimo trabalhada dentro da doutrina espírita, que são as migrações espirituais. No mundo, a gente tem as migrações continentais. Hoje mesmo está sendo comemorado, atualmente, no Brasil, 200 anos de imigração alemã. Mas durante os séculos, teve imigração alemã, francesa, italiana, portuguesa, obviamente, certo? E diversas outras sociedades, coletividades vieram fisicamente ao Brasil. Migraram fisicamente, normalmente através de navios. Mais recentemente, através dos aviões. Mas nos séculos, através, basicamente, do navio. Mas da mesma forma como tem migrações continentais, físicas, tem migrações espirituais. Ou seja, em vez de o espírito reencarnar na Espanha e pegar um navio e vir para o Brasil, ele pode fazer esse processo espiritualmente. Ele, na espiritualidade, em vez de reencarnar na Espanha, ele reencarna direto no Brasil. Isso se faz individualmente e se faz em conjunto, em coletividade, que é as reencarnações coletivas. E é isso que o nosso amigo Emmanuel está falando, que é o que nós estamos falando. Mas o que isso tem a ver
com o nosso tema. Muito. Por quê? Porque diversas migrações, reencarnações coletivas ocorreram durante os séculos, durante os últimos 2 milênios, por exemplo. Podíamos ir mais para trás, mas fiquemos nos últimos 2 milênios. E que muitas vezes eu não entendo por que determinadas características de um povo é daquela forma. Parece que cai do céu. Não cai do céu. Por exemplo, se diz e se coloca corretamente que, por exemplo, os espanhóis e os portugueses, em particular, foram grandes navegadores. E foram, efetivamente, grandes navegadores. A grande parte do Império Espanhol ou português veio em função, certo, das grandes navegações que eles fizeram. O problema é que, na realidade, os espanhóis e os portugueses eram reencarnação de um outro povo, que eram os fenícios, que viviam onde é hoje o Líbano, a Arábia, e já eram, há 2 mil anos atrás, grandes navegadores. Então, essa capacidade, esse talento, parece que explode na Espanha. O que acontece na Espanha ou em Portugal reflete, na realidade, uma reencarnação coletiva desses mesmos espíritos finícios em Portugal e Espanha. Da mesma forma, ocorre, por exemplo, com os atenienses e os espartanos, dois povos que viveram na Grécia, não se entendiam. Um tinha uma conotação, os atenienses, filosófica, de estudo, de aprendizado, de democracia, de letras, certo? E o espartano era o oposto. Era o povo militar, estruturado, disciplinado. Nunca se entenderam na Grécia. E nem se entenderam depois, quando os atenienses reencarnaram na França e os espartanos reencarnaram na Alemanha. Eles refletiram na Alemanha e na Espanha a mesma antecipação entre um e o outro. Ou seja, os franceses nunca se entenderam com os alemães e vice-versa. Mas mais do que isso, os franceses refletiam exatamente no tempo as conquistas filosóficas, de ideias, de direito, que os atenienses já haviam feito alguns milênios atrás. E os alemães na parte militar, porque refletiam os espartanos. E só complementando, nós poderíamos ver os romanos. Os romanos, certo? Durante séculos dominaram essa região da Europa. Eles, no tempo, reencarnaram coletivamente em 2 países, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Isso é tão patente que o símbolo do poder romano, ao tempo dos romanos, era a águia romana. Hoje, o símbolo do poder americano é a águia americana. Então, todos esses povos, eles fizeram migrações físicas e migrações espirituais, coletivas. Dessas migrações que nós citamos, poderíamos dar outras. Nós queremos destacar a migração do ateniense, que reencarnou na França, trazendo para a França exatamente as mesmas características de ideias, de conceitos, de direito, trazidas dos atenienses. E isso tem um impacto e teve um impacto direto, posteriormente, no surgimento da doutrina espírita. Como? Por que a doutrina espírita nasceu na França? Por 2 razões básicas. Primeiro, uma questão de reencarnação coletiva.
de espíritos já afins, já em Atenas, ou mesmo antes, quando reencarnaram na França, ligada aos celtas, de terem uma visão de reencarnação, de imortalidade, que eles traziam já dos atenienses. Mais do que isso, tinha uma cultura de estudo, de interrogação, de desenvolvimento da mente, do espírito, dentro do povo francês ateniense. Segundo, a França, na época do nascimento da doutrina espírita, 1857, era uma espécie de um centro cultural da Europa e do planeta por extensão. Então, esta reencarnação coletiva nos séculos deu a base para que houvesse um melhor entendimento na origem do que era a doutrina espírita. Mas só isso não justificaria ser o nascimento na França. Aí entra a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, basicamente, foi a queda da monarquia. Durante séculos, a França correu em cima de uma monarquia. Mas mais do que isso, havia uma estrutura social em três partes: monarquia, igreja e o restante. Monarquia, igreja e os trabalhadores. Monarquia, igreja e a burguesia. Eram as três grandes status da sociedade. E a igreja estava intimamente ligada à estrutura do Estado francês. Era parte do Estado francês. Teve cardeal que foi primeiro-ministro francês. Naquela época, 1700, a França estava passando, como muitas sociedades, uma crise econômica, social e política. Exatamente porque havia duas dessas três classes privilegiadas. Toda a riqueza ia para as duas, que era a igreja e os nobres. A burguesia, o povo, passava muitas vezes necessidade. Então, houve uma revolução, que foi a Revolução Francesa, que derrubou a monarquia. Mas mais do que isso, ela levou o quê? A uma declaração daquilo que chamam de direitos humanos, ou seja, trouxe para o povo certos direitos que só a monarquia, ou só, muitas vezes, a igreja, era o domínio. Houve a separação da igreja e do Estado. E, por último, em função dessa separação, da Declaração de Direitos do Homem, houve a liberdade de culto. Então, a Revolução Francesa permitiu que a doutrina espírita tivesse uma liberdade de ser posta na rua sem que a igreja viesse de forma imediata se contrapor, porque houve a separação igreja-estado. E as pessoas tinham direito de ter uma escolha de religião por si próprio. Então, só a reencarnação não seria suficiente para a doutrina espírita nascer no Brasil, na França. Houve as consequências da Revolução Francesa que permitiu que portas pudessem ser abertas para que o Kardec pudesse trazer a doutrina espírita sem que a Igreja ou o Estado francês se opusesse de imediato àquilo que estava surgindo. Então, essa foi a razão básica, né, da doutrina espírita ter nascido na França. Mas por que ela não progrediu? Ela não cresceu? Ela não se disseminou na França? E veio a crescer no Brasil? Que é a segunda pergunta.
A resposta é dada por um francês muito conhecido, mundialmente conhecido, que é o nosso amigo Victor Hugo, um dos maiores escritores franceses. Tem várias obras, certo? Dentro da doutrina espírita pós-desencarne. Tem toda uma história de por que ele mesmo reencarnado, quando encarnado, certo? Conheceu a doutrina e se tornou espírita, ainda encarnado. E por que que posteriormente ele veio fazer psicografias por dois médios, o Mazilda Gama, que era filha dele do passado, nessa vida com o Vitor Hugo, e o Divaldo. Num livro chamado A do Ascensão, que nós vamos falar mais para frente, ele nos dá várias explicações de por que a doutrina espírita nasceu na França, mas não continuou nela. Dois fatores são importantes. O primeiro, reencarnação. E o segundo, problemas, questões kármicas, de resgate da sociedade francesa e da sociedade brasileira. Vamos por partes. Nós dissemos que a doutrina espírita nasceu na França por duas razões. Uma, a questão de reencarnação de espíritos atenienses nos séculos, nos milênios, para a França, trazendo toda a bagagem de conhecimento, de avanços, de entendimento, de questões filosóficas, certo? Para dentro da França. Só que as imigrações, elas não param, elas são dinâmicas. Então, o passo seguinte nessa imigração foi esses atenienses que tinham reencarnado na França, no passar dos séculos, após o descobrimento do Brasil, passaram a fazer migrações coletivas espirituais para o Brasil. E aonde vocês acham que houve um reencarne mais significativo de atenienses, franceses no Brasil? No Rio de Janeiro. O nosso amigo Victor Hugo diz: 15 a 20 milhões de espíritos da cultura francesa se reencarnaram no Brasil para dar apoio às ideias da doutrina espírita e fixar os valores da reencarnação. Só um comentário à parte. Os atenienses reencarnaram na França e depois parte deles no Brasil. Os espartanos, nós falamos, reencarnaram onde? Na Alemanha. E parte deles reencarnaram onde? Em São Paulo. Então, nós temos duas cidades afastadas 400 quilômetros, com mentalidades distintas. E parece que cai do céu essa mentalidade. Não cai do céu, corresponde a reencarnações de coletividades espirituais distintas, de origens distintas, dando características para o povo distintas, cariocas e paulistas, franceses e alemãos, atenienses e espartanos. Esse foi um fator, certo, importante no desenvolvimento da doutrina espírita no Brasil. Ou seja, o reencarne desses espíritos, uma forma coletiva, certo, durante essa virada do século passado e para essa. Segundo fator, kármico. Dois fatores kármicos. Um é relativo à França. Nos 2000 anos depois do nascimento do cristianismo, a Europa foi sacudida inúmeras vezes por inúmeras guerras. A gente ouve hoje guerra na Ucrânia, guerra em Israel, guerra na África. A Europa, durante 2000 anos, teve dezenas de revoluções, de guerras, de conflitos religiosos, políticos, econômicos. Né? Isso levou uma grave questões de resgates difíceis dentro da coletividade europeia. Então, esse peso kármico foi
um dos grandes fatores que contraiu a doutrina espírita de crescer na França. Em contrapartida, diferentemente, o Brasil, por ser novo, 500 anos, com poucos problemas de resgates coletivos, dois resgates coletivos graves o Brasil tem, débitos kármicos, que é a escravidão e a Guerra do Paraguai. Ao contrário da França, dos europeus, que têm graves débitos, entre eles, de resgates, de desencontros, de desuniões, de sangue, que, de alguma forma, pesam para que haja uma assimilação da doutrina espírita dentro do solo francês e mais no solo brasileiro. Então, são esses dois fatores que permitiram com que a doutrina espírita nascesse na França, mas houvesse um desenvolvimento mais efetivo e disseminado no Brasil. Uma reencarnação coletiva, atenienses, franceses no Brasil, e um karma coletivo nacional mais suave do que o karma coletivo francês. Ou seja, a nossa doutrina espírita, ela teve duas grandes ondas. Uma onda que foi durante o nascimento, que foi na França barra Europa. Uma segunda onda ocorrida no Brasil, que não foi no século passado. E estamos iniciando uma terceira onda nesse século. Como que a gente pode ver essas ondas? Pelo número de obras publicadas espíritas. Nós vimos, lá no começo, que o Brasil cresceu em número de centro e número de pessoas. Mas a gente poderia ver número de obras. O número de obras, certo, que surgiram na primeira onda foi em torno de 40, entre psicografadas e não psicografadas. Na segunda onda, que foi o segundo século, certo, no Brasil, são mais de 1.000 obras geradas por psicografia ou não dentro só do Brasil. E estamos iniciando a terceira onda, que vamos ver como é que este conhecimento, essa bagagem adquirida dentro do Brasil vai se disseminar novamente agora para o restante do planeta, certo? Como parte do processo de um planeta entrando na regeneração. Então, uma coisa que é pouquíssimo falado, que é por quê, de que forma, certo? O planeta vai conseguir entrar numa nova fase, né? Num novo nível espiritual. É a doutrina se espalhando a nível global a partir de um ponto, certo? Que é o Brasil. Como poderíamos demonstrar o que nós estamos falando? Essa, na realidade, foi a ideia do nosso amigo Vitor Hugo nesse livro chamado Árdua Ascensão. É um livro histórico. Por que é um livro histórico? Porque intencionalmente foi lançado em 1985, quando ele estava fazendo 100 anos de desencarne. Ele desencarnou na França em 1885, certo? Passados 100 anos, é lançado esse livro, Árdua Ascensão, que retrata o quê? Retrata o presente de uma família em Minas, no Brasil, e esta mesma família, como é que ela estava na França durante a Revolução Francesa, no século XVIII. Os nomes das famílias são distintas. No livro, chama-se Família Patriarca de Jesus. E no tempo de hoje, Família Cândido Xavier. O livro Árdua Ascensão narra o passado de parte dos componentes da família do Chico Xavier, que esteve presente, estava vivo na França durante a Revolução Francesa, como muitos dos que estão nos ouvindo. Então, o livro nos retrata, certo, os resgates
desta família em função dos fatos ocorridos durante a Revolução Francesa. E nós vamos destacar um fato, pessoa desta família, que é um sobrinho do Chico. O Chico teve 14 irmãos. Desses 14 irmãos, um deles, certo, foi um grande parceiro para ele dentro da doutrina, que foi o José Xavier. Grande parceiro por quê? Porque o Chico começou a sua psicografia com 17 anos, 1927, 28. Né? E ele fundou com esse irmão, José Xavier, um centro espírita chamado José Gonçalo, Luiz Gonzaga. O José Xavier, né, durante 10 anos, foi o presidente desse centro, onde o Chico começou a fazer as suas psicografias públicas. Né? Por que durante 10 anos apenas? Porque, mais ou menos, passados 10 anos, portanto, em 1937, 36, certo? O nosso amigo José Xavier sofre um AVC e morre em uma semana. Por essa época, esse irmão do Chico era casado e tinha duas crianças. Uma com mais ou menos 2 para 3 anos e o outro mais idoso. A mais nova, que tinha o nome de Emanuel Luiz, Luiz Emanuel, tinha nascido com graves problemas físicos, deficiências auditiva, visual, dificuldades para andar, era completamente deformado, tinha dificuldade para até engolir comida. E essa situação se agravou por quê? Primeiro, o pai da criança desencarna. Segundo, passado alguns meses, a mãe apresenta graves distúrbios mentais. Graves distúrbios mentais. Tão graves que o Chico se vê na contingência de interná-la num hospital psiquiátrico. Em consequência, o que aconteceu? De repente, não mais que de repente, o Chico fica nas mãos dele, com duas crianças pequenas, uma delas, em particular, com graves deficiências físicas e mentais. A gente tem vezes não conhece a história do Chico por trás dos livros. Essa é uma delas. A mãe do garoto ficou internada há 2 anos. Não foram 2 meses. 2 anos. E durante esses 2 anos, e na realidade durante 10 anos, porque o garoto vem a desencarnar com 11 para 12 anos de idade, o Chico efetivamente foi aquele que deu suporte para a criança sobreviver. E numa das vezes, a situação era tão difícil fisicamente para o garoto, o Chico pergunta, mano, como que ele vai crescer? Ele diz, não vai crescer. Certo? Mais para frente, certo? 10, 12 anos, um resfriado vai virar uma pneumonia e ele vai desencarnar, porque não tem condição. E assim ocorreu. Quando o garoto estava para 10 para 12 anos, ele pega um resfriado e agrava, e o garoto vinha a falecer. Quando ele está falecendo, desencarnando, o garoto, que tinha desenvolvido toda uma afinidade com o Chico, vira para o Chico e abre os olhos e sorri. Nesse instante, o Emmanuel aparece para o Chico e diz: graças a Deus, Chico, é a primeira vez em 150 anos que esse espírito consegue ver a luz do dia. Por
porquê do resgate? Por que dessa situação na família, na mãe, no garoto? Em particular, vocês vão ver no livro, eu aconselho que leia, em particular, o nosso amigo, o, o sobrinho do Chico, era a reencarnação de um dos maiores juízes da Revolução Francesa, o nosso amigo Fourquier, que é um elemento histórico. Podem procurar na história, nas enciclopédias. Ele tinha uma frase que era o, a chancela dele como juiz. Dê-me uma frase de quem quer que eu seja e eu me encarrego de fazê-lo guilhotinar. Ele mandou à guilhotina dezenas de pessoas. O reflexo kármico foi a reencarnação da forma como teve. Então, ele estava há 150 anos, na realidade, sendo perseguido por todas essas pessoas que ele levou, durante a Revolução Francesa, à morte pela guilhotina. Então, esse é um exemplo de reencarnação de franceses no Brasil para resgate da Revolução Francesa e outros franceses para disseminar a doutrina espírita no Brasil, que é o caso do Chico, que é o caso da Zilda Gama, que foi a filha mais nova do Vitor Hugo, que desencarnou num afogamento com 18 para 19 anos no, no Rio, que corta a capital francesa. Então, por que será que a reencarnação tem a ver com a Revolução Francesa e com o Espiritismo do Brasil? Eu acredito que agora vocês estão vendo uma parte da história, que não contamos tudo. Levaríamos muito mais tempo. Tem mais coisas entre a terra e o céu que a gente saiba, que a gente conheça, de por que aconteceu, por que é daquela forma, e por que desenvolve nos séculos determinadas características de determinados povos. Então, a nossa doutrina espírita nasceu na França com uma herança ateniense francesa, certo? Nasceu como uma decorrência das portas que se abriram social, economicamente, certo? Religiosamente, em função da Revolução Francesa. Ela veio transplantada para o Brasil, fruto de uma reencarnação coletiva, um fruto de ajudar e de resgate de franceses, e vai estar se iniciando uma terceira onda neste século, como parte da passagem do planeta do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, é assim que caminha a humanidade. Ou, mais precisamente, é assim que caminha a doutrina espírita, você, eu. Certo? Então, tudo tem uma explicação no sentido individual ou coletivo. Nós aqui não sabemos. Existe um motivo, um porquê das causas, dos resgates, das dores, das tendências, das capacidades, dos talentos. Muitas vezes nós temos esse conhecimento e outras vezes não. Para aqueles que queiram se aprofundar mais em livros da doutrina espírita que retratem a Revolução Francesa em particular, nós recomendamos o livro da nossa amiga Ivone Pereira, que é o Drama da Betânia. Ela estava reencarnada na França, é um exemplo de francesa reencarnada no Brasil. O livro Árdua Ascensão, do nosso amigo Vitor Hugo. O livro Eu Sou Camille Desmoulins, certo? Que retrata a vida do nosso amigo Luciano dos Anjos, um grande escritor carioca, certo? Reencarnado no Brasil, para resgate das vidas dele como Camille Desmoulins durante a Revolução Francesa. E, por último, o livro Um Amor, Muitas Vidas, que retrata também a vida de um escritor, advogado,
César Bonnier, personagem importante, relevante durante a Revolução Francesa. Então, são livros que se aprofundam, certo, sobre como a doutrina espírita nasceu na França e desenvolveu no Brasil, e que tendo como fundo as reencarnações espirituais, coletivas, que ocorrem e que muitas vezes não aparecem na história. E para finalizar, uma mensagem do nosso amigo Emmanuel, né, destacando a nossa responsabilidade como espíritas, já que essencialmente nós estamos tentando explicar como é que a nossa doutrina nasceu, como é que ela cresceu e para onde que ela vai. Ele diz no seu livro: a doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina de aperfeiçoamento moral em todos os mundos. A doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento em todos os mundos, não é apenas na Terra. Exatamente por isso, você, eu, devemos guardar ela como sendo a nossa responsabilidade maior. Porque, em algum momento do tempo, nós seremos convidados a prestar contas daquilo que fizemos desse legado da doutrina espírita. Nos vemos no futuro. Aquele abraço a todos e que todos possamos bem usufruir a bênção que é a reencarnação e a doutrina espírita nesta vida atual que estamos tendo.